O que aconteceu com o Marcelo é o estopim de um problema que já vinha sendo tratado aqui no Balanço Geral. As condições para atendimento da população no Hospital da Criança em Uberaba, a estrutura física, a falta de profissionais, a falta de insumos e o repasse de 7 milhões de reais anuais da Prefeitura de Uberaba para suprir os atendimentos nessa unidade que é particular, mas que também atende o serviço público, o SUS. Segundo os administradores do hospital, o dinheiro é insuficiente e incompatível com as despesas da unidade. Há um mês, exatamente um mês, no dia 4 de abril, uma intervenção administrativa foi anunciada pela Prefeitura de Uberaba, pela prefeita, para analisar as contas do hospital e tomar medidas para melhorar o atendimento da população. Mas isso não aconteceu. A prefeita de Uberaba, em uma rede social, justificou. Preste muita atenção no que ela disse nessa semana. Quando eu assumi a prefeitura e vendo os problemas do Hospital da Criança, eu pedi o diagnóstico profundo, técnico. E com ele em mãos, a minha proposta foi a intervenção da prefeitura no hospital. E isso foi um consenso com a diretoria do hospital, assinado em ata. Mas depois da assembleia do hospital, eles voltaram atrás e recusaram a intervenção. E hoje fica aqui uma pergunta: o que ou quem fizeram eles voltarem atrás? Eu não quero enfrentamento, eu quero resolver o problema e já que recusaram, nós estamos estruturando uma unidade do município. Essa intervenção anunciada no dia 4 e no dia 20 foi, digamos assim, entre aspas, recusada pela administração do hospital. Ontem, a presidente do hospital, na coletiva, disse que a intervenção administrativa foi negada depois de uma consulta com gestores e conselheiros da unidade. Vamos repetir o que ela disse. Ela não pode falar intervenção no hospital que não tem roubo, não tem nada. Onde que ela tirou intervenção no hospital que não tem roubo? Não tem nem dinheiro. E é privado. Você entendeu? Não existe intervenção para o hospital privado. Agora, se tivesse um rombo financeiro aqui dentro, eu até daria razão para ela, eu até concordaria com ela que deveria ser feito mesmo. Mas não, gente. O que eu falei para ela? Eu queria fazer uma assembleia geral, que isso está no estatuto do nosso hospital. Fiz a assembleia geral, pedi a opinião do corpo clínico, da diretoria e dos conselheiros do hospital, que são as pessoas mais velhas que mexeram a vida inteira com o hospital. Disseram não, foi assim, ninguém aceitou. Ninguém aceitou. Só uma pessoa aceitou. Então eu te pergunto, você acha que eu poderia responder para ela que aceitaria a intervenção? Mas o que é uma intervenção administrativa? Quando é anunciada uma intervenção, é possível dizer não aceitar, mesmo sendo uma ação da autoridade máxima do município? Bom, já que ficou claro que a prefeita de Uberaba e a presidente do Hospital da Criança de Uberaba não entendem o termo intervenção, vamos fazer o seguinte, tá? Primeiro vamos ao dicionário. Intervenção, ato de intervir, interferência do Estado no domínio econômico, geralmente para regularizar coisas ou apurar irregularidades. Sobre isso, eu fiz um convite. Convidei o advogado especialista em direito administrativo, grande conhecedor de questões envolvendo administrações públicas, o doutor Tiago Nunes, para conversar com a gente ao vivo sobre isso. Primeiramente, doutor, muito obrigado pela disponibilidade do senhor de esclarecer que esse é o nosso objetivo e é também dar uma resposta à sociedade de Uberaba que está questionando quando a gente fala sobre intervenções administrativas em um hospital que é tão importante para atender crianças. Primeiro, quando o município fala em uma intervenção administrativa, tem que bater na porta, pedir licença ou não, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Meu caro Rafael, muito boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu caro, veja bem, eu tenho acompanhado aqui todo o desfecho desse fato e quando você me indaga sobre a possibilidade do poder público ter que depender da autorização daquela pessoa jurídica de direito privado para que ele possa realizar o ato da intervenção,
do ponto de vista jurídico, isso não procede. E logo eu explico o porquê. Quando você, na condição de poder público, você realiza essa relação jurídica com uma pessoa jurídica de direito privado, nesse caso estamos falando de serviço público. O serviço público, a titularidade pertence ao município, ao poder público. E nesse caso, ele delegou tão somente a execução da prestação do serviço público no que tange à saúde. Pois bem, esse é um ponto. Agora, essa relação, ela foi consolidada através de um contrato, ela foi consolidada através de um convênio. E quando o poder público realiza tal natureza jurídica, como uma pessoa jurídica de direito privado, é o que a gente chama de cláusulas exorbitantes. E nesse caso, eu estou falando de prerrogativa. Nesse caso, eu estou falando de autonomia que o poder público tem de modo unilateral, repito, unilateral, de intervir no contrato e o ponto mais importante aqui, sem que haja qualquer tipo de manifestação ou autorização no caso do hospital, que é o ponto central aqui da nossa discussão. Prestou atenção, amiga? Eu acho que é muito importante para a gente esclarecer todos os fatos e entender juridicamente como funciona esse processo. Mas a partir do momento, doutor Tiago, que é anunciada uma intervenção administrativa, quais são os próximos passos juridicamente para que essa intervenção aconteça? Rafael, veja bem, a partir do momento em que nós ouvimos uma parte dizendo que houve sim o intento da intervenção e que lá do outro não foi aceito pela diretoria, esse me parece que é o ponto mais grave, porque mais uma vez eu insisto nesta questão, não há que se falar da dependência e não há que se falar da chancela, ou seja, da autorização do hospital para que essa intervenção ela seja feita. Agora, do ponto de vista jurídico, essa intervenção ela deve comprovar o interesse público, sob pena de desvio de finalidade. O que vem a ser desvio de finalidade? É você deixar de atender o interesse público e você, no caso, atender outros interesses. Para tanto, se faz necessário que haja a instituição de uma comissão para que essa comissão ela possa apurar questões de fato e questões de direito que realmente darão base, darão substância, darão motivo e motivação para que o ato da intervenção ele seja realizado. Agora, doutor Tiago, de acordo com a prefeita de Uberaba, existe um repasse, um subsídio de mais de 7 milhões de reais por ano para o hospital. E de acordo com os administradores do hospital, esse valor é incompatível. Eles sempre querem um valor a mais. A discussão sempre é essa. Olha, o dinheiro que nós estamos recebendo, infelizmente, não está dando para pagar as contas. Não está dando para conseguir fazer o atendimento como nós queremos, com excelência para o público. Precisamos de mais recursos, de mais dinheiro. Só que a partir do momento que o hospital faz esse tipo de alegação, é importante explicar para as pessoas. A prefeitura e a prefeita não tem como simplesmente falar assim, então vou aumentar o recurso, simples assim, vou te pagar mais. É isso, né, doutor? Rafael, veja bem, esse é um ponto muito delicado, porque quando você, na condição de pessoa jurídica, você tem um contrato assinado com o poder público, do ponto de vista jurídico, existe a possibilidade de você pleitear o aumento no que diz respeito aos valores que você recebe. Porém, é o que a gente vai chamar de reequilíbrio econômico do contrato. E nesse caso, o hospital ele precisa comprovar, do ponto de vista objetivo, a necessidade desse aumento sob pena de comprometer, repito, sob pena de comprometer a prestação do serviço público. Agora, veja bem, a partir do momento em que houve essa manifestação por parte do hospital e que foi negado pelo município, ele poderia perfeitamente ter ajuizado para que houvesse a discussão dessa matéria sobre a questão do reequilíbrio econômico do contrato. Mais uma vez ressaltando, não existe a dependência do hospital no sentido de autorizar ou não a intervenção. Esse é um ponto muito grave que está sendo discutido. E a partir do momento que ocorre a negativa por parte do hospital, negativa entre aspas, né, doutor? Negativa entre aspas dessa intervenção, já que o doutor deixou muito claro, e nós já sabíamos disso, que a intervenção é uma intervenção, como o próprio nome já diz, mas ocorreu essa negativa. Qual a ação
da Secretaria Municipal de Saúde, da administração municipal, a partir do momento que se ocorre uma negativa como essa? O que eles têm que fazer? O que a prefeita teria que ter feito? Rafael, veja bem, qualquer município hoje no Brasil, de acordo com a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, a Lei da Concessão e Permissão de Serviço Público, qualquer legislação no que toca à transferência da execução de serviço público, de modo muito claro, prevê a rescisão unilateral. Essa é uma prerrogativa que incumbe ao poder público. E quando eu falo rescisão unilateral, significa dizer que o poder público, no caso o município de Uberaba, ele não depende da manifestação da vontade ou não de qualquer pessoa que tenha relação jurídica com ele para que ele possa rescindir esse contrato de modo unilateral, deixando bem claro, desde que ele comprove o interesse público que está sendo comprometido diante daquela relação jurídica estabelecida entre o poder público e a pessoa jurídica de direito privado. Então, nesse caso, ainda vou além, não haveria nem a necessidade da intervenção, seria até mesmo o caso de uma possível rescisão unilateral, comportando, para tanto, também a questão da intervenção, que não depende da autorização do hospital em hipótese alguma. Tá certo. Doutor Tiago, quero agradecer demais, viu, a sua contribuição, a sua parcela de contribuição com a gente. Muito obrigado por atender o nosso chamado com o objetivo de explicar e esclarecer para a nossa população essas questões jurídicas, mas que evidentemente têm um impacto muito grande no atendimento do setor público e principalmente quando a gente fala da área da saúde. Muito obrigado, viu, doutor Tiago? Eu que agradeço, meu caro. É sempre um prazer estar aqui com você. Bom, entendeu? Entendeu o que é intervenção? E nós tivemos um novo posicionamento por parte da Prefeitura Municipal de Uberaba. Em reunião com técnicos da Secretaria de Saúde, médicos e enfermeiros, foi concluído que a intervenção imposta seria pior e poderia ter boicote nos trabalhos a serem realizados, e como a Prefeitura já estava estruturando uma unidade infantil, inclusive com recursos garantidos, optou por seguir com esse plano que em breve estará em funcionamento para atender a população. Esperamos que em breve mesmo. Mas o questionamento que precisa ser feito, que é fundamental, essa intervenção não acontecendo, a gente não tem como saber se irregularidades aconteceram no serviço prestado na saúde pública do município. Não temos como saber se a população, infelizmente, foi negligenciada em relação ao atendimento e se os recursos repassados foram utilizados devidamente para atender a população. A intervenção é importante para a gente descobrir isso, sim, e uma investigação ser feita. Bom, não tem como saber.